Bom dia, Deus abençoe sua vida. Bem-vindo aí a mais um estudo nesse domingo, bênção. Aproveita logo, já se inscreve no nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você não nos segue aí no Facebook, aproveita logo, certifica se você é um dos nossos seguidores e nos siga aí para que possamos abençoar a sua vida aí dia a dia com uma palavra, sempre com os nossos cultos online, beleza? Estamos num período muito difícil, né, de pandemia, mas mesmo assim a palavra de Deus ela não vai deixar de ser pregada. Mesmo assim você será acompanhado aí através das nossas administrações, né? Eu sou o pastor Flávio Salvador da SEV, e hoje, junto com o pastor Davi, nós iremos conversar um pouquinho, falando um pouquinho nessa segunda parte sobre o TSD. Pastor Davi. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo aí sobre o TSD, que é o tempo sozinho com Deus. E eu tenho certeza que, através desse estudo, nós iremos conseguir explicar, tirar suas dúvidas e fazer com que você verdadeiramente venha entender, né, a importância que tem esse momento teu com Deus em oração. Amém? Eu tenho certeza que, através desse estudo aí, Deus vai abrir o seu coração, vai abrir a sua mente, para que você possa entender a importância que tem de você estar orando, de você estar tirando o seu tempo com Deus, seu tempo sozinho. Amém? Eu tenho certeza que será edificante para a sua vida, até porque é o estudo da palavra, né, pastor Flávio? É verdade. Até porque o TSD, que significa tempo sozinho com Deus, é uma sigla que nós usamos para poder estar dando nome a um momento de oração. Nós falamos no primeiro estudo, é a segunda parte do estudo do TSD. Na primeira parte nós falamos sobre que o TSD ele iniciou lá no Éden, né? Verdade. Lá no início, Deus diariamente ele se encontrava com o homem, né? Através de Adão e Eva, ali representado. E todo dia Deus ele ia até o homem. Ele ali ensinou o processo do TSD. Ele se encontrava no jardim. Foi quando, no momento que Adão havia pecado, quando ele comeu do fruto, que Deus havia falado que não era para ele comer, justamente com Eva. E ali o TSD passou a ser o contrário. Deus ele ia se encontrar com o homem, e a partir dali, por causa do pecado, o homem ele precisou ir até Deus. Até hoje nós precisamos ir até Deus. O homem é obrigado a fazer o TSD? Não, ele não é obrigado. Sabe por quê? Deus ele não obriga ninguém a nada. Agora, é necessário o homem ele ter um TSD. Vamos iniciar logo. Pegar a sua Bíblia aí. É importante pegar a sua Bíblia. É importante pegar um papel, uma caneta, pegar uma agenda, para que você possa fazer as suas anotações acerca do que você vai aprender no dia de hoje. É importante também para quem trabalha com discipulado, é muito importante. O TSD ele é a manutenção do discipulado, né? Nós sempre lembramos que o TSD é um dos itens importantes para quem discipula, porque, irmãos, fica difícil viver sem ter uma vida com Deus, sem ter uma vida de oração. E o bom do TSD é que o TSD ele não estabelece, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ele não estabelece, na verdade, um padrão. Quando você ora na igreja, você estabelece um padrão, você fica preocupado como você vai falar, você fica preocupado do que você vai estar ali orando. Agora, no TSD é algo mais tranquilo, é algo mais saudável, vamos dizer assim, é algo mais orgânico, no qual você conversa com Deus, você abre o coração. Ontem uma pessoa me ligou que estava vivendo uma fase de depressão e ansiedade. E você imagina, pastor Davi, nesse período de pandemia, uma pessoa ficar ansiosa em depressão. É difícil, né? Muito.
E eu lembrei do TSD, eu falei, só tem um jeito, é empurrar essa pessoa para o TSD. E aí eu conversei com a pessoa e sugeri que ela conversasse com Deus. E foi até engraçado que eu falei para essa pessoa, falei, vai conversar com Deus, mas aí fala tudo que você está sentindo. Fala tudo. Mesmo que você esteja com raiva de Deus, fala para ele, Deus, estou com raiva de você. Abra teu coração. Porque no TSD, Deus ele vai entender a oração da pessoa. Né? O TSD é bom para isso. Só que tem pessoas que só utilizam o TSD, pastor Davi, na hora que está desesperado, na hora que está morrendo, na hora que está... O TSD é para isso? Claro que não. O TSD, ele é para que gera um relacionamento, uma intimidade. Como o pastor falou aqui, que semana passada nós iniciamos falando que TSD, ele deu-se o início lá no Éden, toda vez que Deus, ao entardecer, ele descia até o Éden para conversar com Adão, ou seja, o TSD é um momento que você tem, nós falamos oração, mas é um momento que você conversa com Deus, é um momento de intimidade que você tem. Então, o TSD ele não é feito somente para agir como se fosse uma emergência, não, porque o TSD ele já cria um relacionamento, ele cria uma intimidade com Deus. A oração, através da oração, você vai criar uma coisa diária, uma coisa diária. Por quê? Porque até mesmo quando chegar algum momento difícil, você já tem esse costume, você já tem essa prática de poder estar praticando isso no que sentido? Através do TSD. Então, gente, irmãos, nós estamos querendo mostrar a importância tão grande que tem. Às vezes nós falamos essa sigla, TSD. O que significa isso? Tempo sozinho com Deus. Nós queremos mostrar para vocês, através desse estudo, e através da Bíblia, através da Palavra de Deus, a importância que tem. Olha, Deus ele dá tanta importância a isso, deu tanta importância a isso, mesmo quando Adão errou, mesmo quando Adão pecou, Deus poderia muito bem não ter ido mais, porque Deus sabia que eles tinham cometido aquele pecado, aquele erro da desobediência. Mas Deus fez questão de ir até eles para ter um reconciliamento. Porque quando a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus querendo dizer que quer criar relacionamento, imagem igual a mim, semelhança às minhas atitudes. Ou seja, Deus sempre quis ter um bom relacionamento com o homem, com a criatura, com aquele que ele criou. Então o TSD é um momento de você ter um relacionamento com o teu Deus. É um momento de você ali ouvir o que Deus quer falar para você. O pastor semana passada falou no estudo que tem momentos no TSD que você nem ora, pastor. Sim. Você nem fala, você chora. Isso é algo natural. Você ouve um louvor. O teu momento com o TSD, você pode estar meditando na palavra. Então isso quem vai condicionar é você. É você que tem esse momento com Deus. É a sua intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de dar um exemplo de Daniel. Daniel foi um homem que sempre manteve o TSD dele ali, como nós falamos, pastor, em dia. A Bíblia relata, não fala a quantidade de tempo que ele orava, mas fala que ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, 3 vezes ao dia Daniel mantinha o tempo dele com Deus, o tempo sozinho dele com Deus. E Daniel, todas as vezes que orava, todas as vezes que Daniel buscava o Senhor através desse momento, criava esse relacionamento, Deus revelava para ele aquilo, qual eram os desígnios que ele deveria, o que iria acontecer. Deus mostrava, e o que me chama a atenção, no capítulo 10 do livro de Daniel, ele fala que se abdicou de algumas coisas e ficou 3 semanas orando ao Senhor, ou seja, buscando a Deus, pedindo a Deus, criando um relacionamento. Então, querido, esse TSD que nós estamos ensinando, isso que nós praticamos aqui na nossa igreja, isso que nós queremos trazer para o teu coração, é para você criar um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você tem um grande amigo. Ou, se você é mulher, tem uma grande amiga, onde você conta seus segredos, onde você, de repente, conta algumas dificuldades suas. Todo mundo tem um grande amigo, que você abre o coração, você abre a caixinha do seu sentimento e conta. Uma certa vez, pastor Flávio, no meu trabalho, uma jovem chegou para mim e falou assim, Davi,
que é orar a Deus? Como é que ora? Aí eu, na hora, eu olhei para ela falando e eu falei assim, Espírito Santo, me conduza para que eu possa dar o conselho correto para essa pessoa. Aí na hora o Espírito Santo falou assim comigo, fala para ela o que é oração, como ela deve orar assim. Aí eu virei para ela e falei assim, fala para mim o que está dentro do seu coração, aquilo que está apertando o teu coração, aquilo que te faz feliz, aquilo que te faz chorar. Fala para mim o que está mais hoje tirando a sua paz, por que você está tão ansiosa? Aí ela virou e começou a contar a vida dela, porque, como, o que ela estava fazendo, o que ela deixou de fazer. Aí eu virei para ela e falei assim, poxa, que legal, agora sabe o que você faz? Fala isso para Deus, que você vai estar orando e vai estar tirando o seu tempo com Deus. Então, o TSD é isso, queridos. O TSD é esse momento de intimidade. Amém? Eu tenho certeza que através desses estudos que nós estamos fazendo, vai abrir muito, muito o seu entendimento para que você possa entender. E você vai valorizar hoje cada minuto que você passa na presença de Deus. Em oração. Querido, tem momentos, pastor, que a gente tira o TSD, tu só chora. Tu sente a presença de Deus, tu chora. Eu costumo brincar que eu falo assim, entrei no Santo dos Santos. Daqui não quero sair mais. Né? Esses dias eu comentei com o pastor, tem aquele momento que você está orando, que você sabe que tu tem que parar porque tu tem uma hora para cumprir um trabalho, alguma coisa, só que você não consegue, você não quer. Por quê? Porque isso é relacionamento com Deus. Irmãos, o que Deus mais quer é ter relacionamento com o homem, pastor Sandro. A vida, toda a história da Bíblia, você vai ver Deus buscando querer ter relacionamentos. Toda a história na Bíblia você vai ver Deus buscando relacionamento. Por isso que ele disse que deu o seu filho por todo mundo. Ou seja, a vinda de Jesus era mais uma vez Deus falando, vou reconciliar de novo a minha amizade, a minha vida com a dos homens. Deus vive o tempo todo buscando isso, né? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler, gente. Mateus capítulo 4, versículo 4. Abra a sua Bíblia aí, Mateus 4, não, 4 não. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Mateus capítulo 4, é importante você abrir a sua Bíblia aí, tá bom? Mateus capítulo 4, do 1 ao 4. Gente, eu estou sem retorno aqui. Eu queria pedir a vocês, por favor, que colocasse aí no comentário se o áudio está legal. Que nós estamos sem retorno aqui, nós não estamos ouvindo. Então, eu quero dar aí um alô para a galera que está aí ao vivo aí. O Benedito está ligadinho, nosso irmão Clay está ligadinho. Diaconisa Carol, Deus abençoe você. Diaconisa Perla, que bom. Nossa, Vicente também. Viviane. Quem mais? Viviane. Até o Bernardo tá aí ligadinho. Bernardo tá com um visual bacana aqui na foto. Deus abençoe Bernardo. Vernon. Nosso irmão Vernon, que bom. Deus abençoe. Nossa irmã Graça fez aniversário ontem. Parabéns, irmã Graça. Deus te abençoe, tá bom? Tem bastante gente aqui, graças a Deus. E nossa irmã Cristina, lá de Curitiba, Deus abençoe você. Um abraço pro Danilo aí, pra gatinha também. Que bom, pessoal ligado com a gente aí, né? Gente, se eu for falar o nome, eu vou esquecer, não, tem muita gente ligadinha aqui. O som tá legal? Ah, tá tudo ótimo, legal, Diaconisa Carol. Gente, Diaconisa Carol, vai colocando nos textos aí, por favor, tá? Me ajuda aí. Vamos lá, Mateus capítulo 4, do 1 ao 4. É importante você abrir a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Olha o que diz o texto, Mateus capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para que possamos acompanhar. Para que Deus possa nos dar uma direção daquilo que Ele quer falar conosco. Ok? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Agora o versículo principal, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O TSD, junto com a palavra, eu considero, irmãos,
um alimento para o corpo espiritual. O TSD, tá? Ele é um alimento para o corpo espiritual. Vamos agora lá para Mateus capítulo 6, versículo 6. Abra aí. Mateus 6, 6. Adianta um pouquinho. Mateus 6, 6. Então, Jesus, ele na tentação do deserto, para Satanás, o seu maior inimigo, o nosso maior inimigo, ele falou assim, olha só, o homem não vai se alimentar só de pão. Então o TSD, ele serve como se fosse um restaurante para você se alimentar. Qual é a alimentação desse restaurante? É a conversa com Deus. Olha em Mateus 6,6, como fala isso de uma maneira bem minuciosa, como fala sobre o TSD ideal. Mateus 6,6. Mas tu ou você, quando orares, entra no seu quarto ou no seu aposento, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê ou está em secreto, te recompensará publicamente. Nesse momento, é como se Jesus ele está ensinando sobre o TSD. Só que nesse caso, Deus já está no secreto aguardando a oração. Quando você entra no seu TSD, Deus já está aguardando. E hoje nós iremos falar aqui como acontece no momento do TSD. Bem, qual é o TSD ideal? O TSD ideal é interessante que você tenha um local para você orar. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, pode ser num canto da sua casa. Todo mundo tem um espaço reservado para oração. Qual o espaço ideal? É o espaço que você se sinta à vontade. Pode ser num canto do sofá, pode ser numa cadeira perto de uma cômoda. Por exemplo, aqui. Nós temos um copo com água aqui, temos a Bíblia, temos um sofá. Pronto, temos tudo aqui para ter um TSD. O interessante é que você se reserve no local. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Pastor Davi, fala aí um louvor que você gosta do TSD. Aquele da tua presença. Do Paulo Neto? Paulo Neto. Tá, vou botar aqui. Paulo Neto, tá? Tua presença. Vou botar aqui uma música aqui. Ou melhor, bota seu celular, pronto, fica até melhor. Vou dar pause aqui. Pronto. Coloca aí, Paulo Neto, tua presença. Coloca para tocar aí, coloca aqui em cima da mesa. Pronto. Pode tirar essa aí. propaganda aqui. Sim. Só aumenta agora. Isso. Pronto, bota na mesa. Ó, ele escolheu um louvor que ele gosta, que ele se sente bem. Ó, vai tocar o louvor. Está aqui. Está um lugar reservado. Está com a Bíblia. Ali, ó, a palavra de Deus. Pronto. Decidiu. Não quero ouvir louvor nenhum. Beleza. Ó, um louvor. E aí pronto. Finge que você tem um TSD. Como é que você faria agora? Não precisa falar, faz conta que não tem ninguém aqui. Só está você e Deus. Pronto, está lendo a palavra. Digamos que, de repente, hoje ele não tem condições de ler a palavra. Ele pode fechar a palavra e fica ouvindo louvor, conversa com Deus. Ele pode chorar nesse momento, ele pode cantar, ele pode se arrepender, se ajoelhar, pode encostar, ficar tranquilo, encostar a cabeça, fechar os olhos. Então, demos um exemplo aqui. Né? O louvor é uma sugestão. Ele pode botar um louvor, por exemplo, sem palavras, só o fundo musical, bota aí fundo musical para oração, tem bastante. Então, vocês entenderam como é simples, como não é complicado, como é simples ter um TSD? Se você, ó, botou, estão ouvindo? Pronto. E aí, ele vai ler um texto, ele pode orar. Pastor, Deus ele vai direcionar como vai ser o seu TSD. Não existe uma fórmula, tá? É importante você estar num lugar reservado, é
É importante você ter a Bíblia, estar tranquilo, estar em paz, de preferência, num horário em que as pessoas estejam dormindo, para ninguém ficar passando para lá e para cá, intervindo, televisão ligada, cachorro correndo, isso interfere. O TSD é um tempo sozinho com Deus, então é um tempo seu. Então tem pessoas, pastor Davi, que, por exemplo, vão pro aquele local onde guarda roupa, como é que é o nome? Closet. Vão pro closet, né? O quarto de guerra tem aquela moça que está orando, ela vai pro closet dela. É importante também você ter um caderno de anotação no seu TSD, um caderno de oração, porque ali você vai anotando tudo que você precisa orar, senão você esquece. Filhos, trabalho, e aí você vai anotando. Durante o dia, durante a semana, irmã, ora por mim, você anota lá. Vai anotando. No TSD você pega esse caderno e você vai, porque ninguém vai orar lendo. Senhor, nesse momento eu oro pelo Joaquim e não vai. Agora no TSD não tem problema nenhum. Você vai pegar a sua agendinha e você vai estar ali anotando o seu pedido, porque quando você anota, você não se esquece da sua oração, tá? E outro ponto importante que eu quero que vocês também possam ficar atentos. Deixa eu botar aqui o fundo. O TSD é bom porque ele ajuda nas nossas escolhas. Sabiam disso? Então vamos lá. Primeiro, TSD ideal é o que faz sentido para você. É importante. Pastor, o que tem que ter no local TSD? A Bíblia. É importante ter um louvor. É importante você ter um lugar aconchegante. E você ter um caderno para que você possa ali fazer as suas anotações. Por exemplo, pastor Davi, tudo que Deus der para você no TSD e Deus falar, você anota. A maioria das pregações, irmãos, é no meu TSD. Eu estava conversando com Deus antes de ontem, e aí veio um tema muito forte, falando sobre toda permissão vem com uma lição. E ali veio aquela palavra que eu anotei e ministrei à noite. Então, nesse TSD, Deus ele vai te dar palavras, né, para você estar ministrando para o discipulado. Então, a agenda, o caderninho é bom para você anotar e não perder nada, tá bom? O TSD, segundo ponto, o TSD é importante porque ele ajuda nas escolhas e nas decisões. Vamos para Lucas, capítulo 6, versículo 12, e o pastor Davi vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Pega a sua Bíblia aí, vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus ele estava num momento muito importante da vida dele, no qual ele tinha que escolher a sua equipe. Ele tinha que escolher aqueles que iam andar com ele, né? E é claro que ele não podia escolher. Muitos de nós, às vezes, tomamos decisões assim, sem direção, né? E erramos, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 12. Lucas 6, 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Claro que não precisa dizer qual era o local escolhido para Deus. Onde era, pastor Davi? Era no monte. Então, quando nós cristãos vamos ao monte, quem vai não sabia que já no seu interior, no seu coração, no teu espírito, você é atraído para ir para o local em que Jesus, ele todos os dias orava no monte. Era um local escolhido por Deus para estar orando. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus
fica à vontade, fala um pouquinho da importância do TSD na questão de escolha. Então, queridos, como acabamos de ler esse texto, e Jesus ele é o maior exemplo para nós, né, em questão de oração. Primeiro ponto, por Jesus ser quem ele é, ele sempre quis mostrar que ele, mesmo estando em carne, ele não deixou de ter um relacionamento com Deus. E assim, a importância, querido, nesse texto que nós lemos, foi como o pastor falou aqui, sobre o TSD, ele tem o poder e nos ajuda nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Por quê? Porque através desse momento que você tem com Deus, que é o TSD, Deus ele vai te direcionar a você fazer as coisas corretas, fazer aquilo que vem corretamente. Então Jesus, quando ele passou esse tempo todo orando no monte, a noite toda, como a Bíblia relata, com certeza ele estava pedindo direção a Deus, com certeza ele estava pedindo para que Deus o indicasse a ele as pessoas corretas, para que ele pudesse dar continuidade na sua missão, na missão de pregar o Evangelho, para eles eleger esses 12. Então, querido, o TSD, ele traz essa ajuda, essa importância na tua vida para você tomar a decisão correta, para que você não possa fazer nada. Tem lá, para você ver como é que isso gerou tão grande um ensinamento, que logo depois, lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos, né, depois para colocar alguém no lugar de Judas, né, que Judas tinha se suicidado, já tinha morrido, então no lugar para eleger para substituir ali Judas, os discípulos selecionaram alguns homens, entre eles alguns 7 homens, a Bíblia relata 7 homens, e deles os discípulos começaram a orar a Deus, pedindo uma resposta, uma direção de Deus para tomarem, ou seja, seguir o exemplo. Seguir o exemplo. Por quê? Porque com eles foram assim. Eles não foram escolhidos, pastor Flávio, por de repente falar bem ou por ser bonito. Não, eles foram escolhidos porque Jesus, no momento que ele teve ali com o seu TSD, orando a Deus lá no monte a noite toda, ele foi direcionado. Então, querido, o TSD ele te ajuda o quê? A dar direcionamento para a sua vida. Eu quero, através desse momento, também ensinar algo a você. Toda vez que você for fazer o teu TSD, querido, peça a Deus direção, como será o teu dia, como você deve agir, qual a decisão que você tem que tomar. Peça direção a Deus, porque toda vez que você pede direção a Deus e Deus te direciona, querido, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Amém? Então, assim, aproveita esse TSD, essas escolhas que você quer fazer, essas decisões que você quer tomar. Começa a consultar a Deus. Jesus fez isso, querido. Jesus escolheu assim, selecionou os discípulos, seus 12 discípulos, que logo depois se tornaram apóstolos, através do TSD, através da oração. Porque quando Jesus foi chamando, segue-me, segue-me, não foi só os 12, foram mais. Tinham bastante, tinham mais de 70 discípulos. Tanto que quando Jesus trouxe uma palavra dura, alguns deles saíram. Entendeu? Então o que eu quero dizer para você aqui, o que nós estamos aqui falando? Que o TSD ele vai te ajudar nas suas escolhas. Esse momento, esse período é tão importante, querido, no seu dia. Poxa, e se você parar para perceber, somos um pouco até indelicados, porque queremos separar 1 hora, de 24 separamos 1 hora, ou separamos alguns minutos. Não que isso seja errado, tá, irmão? Não que isso seja errado, porque é o teu tempo. Só que se você parar para perceber, é um momento tão importante na nossa vida, tão importante no nosso dia, que esse período que você passa no TSD, esse momento que você passa com Deus, é um momento que vai decidir todo o seu dia, de repente vai decidir toda a sua semana, todo o seu mês, o seu ano. Por quê? Porque é um período que você passa, e às vezes muitos de nós estamos tomando atitudes erradas, fazendo escolhas erradas. Sabe por quê? Porque não temos um relacionamento com aquele que direciona a nossa vida, que é Deus. E quando você, antes de tomar uma decisão, conversa com Deus, você torna Deus participante de suas escolhas. Verdade. Quando Deus ele se torna participante das suas escolhas, se algo der errado, Deus fica junto com você. Olha, interessante. Então vamos lá. Qual TSD é ideal? Já falamos. É o ideal, aquilo que está bom para você. Tá? Segundo ponto de hoje.
o TSD é bom porque nos ajuda nas escolhas. Vamos para o terceiro ponto. Vamos para Lucas 22, a partir do versículo 39. Lucas 22, 39. A partir de 39. Pega a sua Bíblia aí, pega o seu caderninho, tá bom? Vamos lá, recapitulando. Primeiro ponto, falamos sobre o que? TSD ideal. O TSD ideal é o TSD que faz sentido para você. O que tem que ter nesse TSD? É importante ter sempre um louvor, é importante você ter a Bíblia, tá bom? É importante você estar num lugar confortável e ter um caderno de anotação para você lembrar dos seus pedidos e anotar aquilo que Deus fala com você. Segundo ponto, o TSD é importante porque, e no caso primeiro, referência foi Mateus 6,6, que Jesus falando que temos que entrar no quarto. Tá? Segundo ponto, ajuda nas nossas escolhas. Lucas 6,12, ok? Que fala sobre a escolha de Jesus para os seus discípulos. Terceiro ponto do estudo de hoje. O TSD é importante por quê? Porque ele te prepara para momentos difíceis. Terceiro ponto de hoje, tá? É importante porque o TSD ele te prepara para momentos difíceis. Lucas 22, a partir do versículo 39. Vamos ler aqui até o versículo 40. Vamos ler o versículo todo, que é bem legal esse ponto todo. Pastor Davi, pode ler para a gente até o versículo 44, tá? Okay. Vamos ler Lucas 22, do 39, é isso mesmo? Isso. Vamos ler do 39 até o 44. Pode ler, pastor Davi, por favor. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que confortava, versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, como corria até o chão. Amém. Gente, é engraçado que no início desse texto fala que é algo assim inédito. Os discípulos tendo TSD com Jesus, os discípulos tendo TSD que ele falou assim, olha, orais, né, para que não entreis em tentação. Então era uma conversa entre os discípulos e Jesus, e logo em seguida Jesus entrando no TSD com Deus. Jesus ele estava trazendo os discípulos para ser participante do TSD dele com Deus. E logo em seguida Jesus ele entrou ali na sua trajetória de perseguição, no qual ele apanhou, no qual ele foi preso, no qual ele foi humilhado, no qual ele foi levado à cruz. E eu tenho certeza que mesmo ele sendo Deus, mas ali estava como um homem, porque se Jesus ele fosse para a cruz como o Filho de Deus, o homem, não como homem, mas como Filho de Deus, ele não sentiria dor nenhuma. Mas foi necessário que ele fosse como homem para que ele sentisse dor, para que a crucificação fosse real. Então ali ele estava orando para entrar num momento difícil da vida dele. Então o TSD é importante, irmãos. Por quê? Porque nós não sabemos qual vai ser o dia mau, como o Efésios 6 fala. Não sabemos qual é o dia mau. Eu não sei o que vai acontecer de mim daqui a pouquinho. Mas quando eu oro, eu sempre falo que é importante, se possível, fazer o TSD pela manhã, porque você já se prepara para o dia. Você não sabe o que vai acontecer. E engraçado quando Jesus falou assim, olha, ora para que não entreis em tentação, logo em seguida Pedro ele foi tentado. Foi quando ele arrancou a orelha do soldado. Ele estava entendendo, eu acho que se não houvesse TSD, Pedro matava o soldado. Matava. Na verdade, eles nem oraram, eles dormiram. Ele nem dormiram, né?
Mas assim, ali Deus está preparando o espírito porque o espírito dele está sendo preparado. Então o TSD é importante porque você não sabe o que vai acontecer com o seu patrão. Pode ser o dia que o seu filho de repente sofre um acidente, de repente o seu esposo ele sofre uma demissão, né? Então o TSD é importante porque te prepara para momentos difíceis. E Jesus ali orando, ele já começou a sentir o que ia acontecer com ele. Então Jesus ele já foi preparado para a cruz. Mesmo sabendo que ele iria morrer, ele orou. E às vezes, pastor Davi, só porque nós somos pastores, somos evangelistas ou diáconos, ou temos uma posição na igreja, achamos que não precisamos orar. Pelo contrário, é aí que temos que orar. É aí que o nosso TSD tem que estar em dia para que possamos aí suportar o nosso dia a dia aí na igreja, no nosso cargo. O que você acha sobre a questão o TSD? Ele nos ajuda, nos prepara para momentos difíceis. Teve algum momento que você se lembra de que você fez TSD e logo no dia você passou por algo difícil? Sim, sim. Então, assim, o interessante é que na nossa vida, Deus ele não vai, na verdade, nos poupar de algumas coisas. Ao contrário, Ele nos permite para nos ensinar algumas coisas. Né? Até seja um pouco enfadonho falar isso, né? Até esse período que nós estamos vivendo se torna um momento difícil para nossas vidas, em vários aspectos, tanto da parte social como da parte financeira, em todos os aspectos, porque cada um tem sido atingido de alguma forma. Mas assim, esse momento só está sendo trágico, pastor, para quem não tem uma vida totalmente ali de oração, ou seja, quem não tem uma prática de ter um momento com Deus. Porque quem tem, ainda que você passe, porque Deus não vai privar você de repente de algumas coisas, porque Ele quer ensinar, mas você vai saber passar. Se Jesus, pastor, não quero aqui falar uma heresia, mas Jesus, ele foi pronto para a cruz nesse momento. Quando ele levantou ali, Jesus já levantou pronto para realmente viver o Calvário. Preparou ele para aquele momento, né? Porque assim, por que não antes, o pastor Davi e o pastor Flávio? Por que ele não estava preparado antes? Não, sim, entenda, porque naquele momento foi um divisor de água, ao ponto dele falar assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ou seja, ele estava dizendo: olha, eu já entendi qual é o propósito, eu já sei que é ele até o final, eu sei que eu serei entregue. Mas aquele momento preparou ele para o momento mais difícil, de repente, da vida dele aqui na Terra, que foi a cruz. Porque ele sabia o que iria acontecer. Então, assim, na minha vida, eu também, você, acredito, todos nós passamos por momentos difíceis. E assim, muitas das coisas que têm nos sustentado, querido, não porque nós somos pastores, somos imunes a isso, não. O que tem nos mantido de pé, amados, não é o título que nós temos, mas sim a vida que nós temos em oração, que é o nosso TSD. Diante de Deus, né? Diante de Deus, diante a vida diante da palavra. Um dia desse eu comentei com um colega aqui na igreja e falei assim: olha, eu não vivo pro altar, eu vivo no altar. Eu não vivo para o altar, vivo no altar significa o quê? Eu tenho a minha vida em Deus, em oração, a minha vida pautada na palavra de Deus e o temor a Deus. Então, ou seja, é você saber que isso tem que ser uma prática diária na tua vida. Porque o TSD, ele nos prepara para isso. Quando vem uma notícia ruim, Deus ele te avisa antes. A Bíblia fala: não tem tentação humana que Deus não envie primeiramente um escape. eu vou brincar um pouquinho aqui. Houve um problema agora no nosso governo, né, sobre a questão do presidente ele querer ter relatórios sobre o andamento, como anda, as investigações, né, enfim. Uhum. É engraçado que ele queria, na verdade, saber como é que estava, como ele disse, ele pede relatório do ministro da Saúde,
ele pede relatório da família, ele pede relatório do Ministério da Educação, ele pede relatório, por ele ser o presidente, e quer saber como tudo está funcionando. Quando você entra no TSD, Deus te dá um relatório do que vai acontecer. Ele revela como acontecia com Davi, quando ia para a peleja. Davi ele consultava a Deus antes de ir para a peleja. E ele, Deus, ele dava um relatório de como ia suceder a guerra. Né? É como se Deus... É o contrário. O presidente escrevia um relatório de como estavam andando os segmentos. Como é que dá o nome? Os departamentos. Com Deus é diferente. Deus ele te dá um relatório de como vai acontecer. Olha, não vai assim. Eu até brinco com a minha esposa em formas de pregações, que quando eu estou em casa, que eu sinto... Tem dia que eu estou em casa, pastor Davi, e ele fala comigo assim, não sai de casa. Eu não saio. Eu fico em casa. Já aconteceu com o senhor, pastor, do senhor pegar o prato de comida para comer e Deus falar assim, não coma? Não, nessa hora Deus não fala comigo não. Nessa hora... Não coma, já. Vai orar. E depois eu falo para Deus nessa hora assim para ele falar não, porque né, tem crente que vai pecar se Deus interferir na tua comida. Brincadeira. Sim, já aconteceu já de eu estar dirigindo, Deus falar comigo assim, de eu ir para um lugar, Deus falar assim, não vai. Aí eu retornar com o carro e ir para outro lugar. É Deus falando, porque quando eu invisto no meu TSD, eu falo, Deus pode entrar na minha vida, Deus pode definir os meus passos, Deus pode falar, é o que tem que acontecer. Vamos ler, para encerrar esse momento, esse texto é o texto que eu considero um dos melhores, Abacuque. Abacuque estava conversando com Deus havia feito uma revelação para Abacuque, e Abacuque ele faz uma oração em forma de canto. Vou ler todo o texto, e olha que interessante, vamos descorrer esse texto para nós encerrarmos aqui o estudo de hoje. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia aí, que é importante você ler na Bíblia ou no seu celular, caso não esteja ouvindo esse estudo. Abacuque capítulo 3, eu fiquei tão empolgado que eu esqueci do povo. Como é que está aqui? Vamos lá. Pastora Carla, beleza, vamos lá. Gente, compartilha com seus discípulos. Fica a dica, irmã Márcia também entrou aqui no nosso estudo, que legal. Gente, é importante você pegar, se você quiser, nosso mundinho. Se você quiser, você pode, irmãos, pegar esse estudo, esse vídeo aqui e depois indicar para o seu discípulo ler e você pede para ele escrever o que ele entendeu. Com certeza. Né? O discipulado, mesmo na quarentena, o discipulado, ele precisa acontecer. Você pede ele para ver esse vídeo e depois ele manda um relatório do que ele entendeu desse vídeo, já pode escorrer aí um discipulado. Vamos lá. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para eu ler aqui, beleza. A oração, Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Isso aqui ele fez em forma de canto, tá? Até o Fernandinho que tem aquele louvor. Ainda que a figueira não floresça. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Versículo 4. E o seu resplendor era como uma luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estavam os esconderijos da sua força. Versículo 5. Adiante dele ia a peste, e os raios de fogo sobre os seus pés. Versículo 6. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos
se encurvaram. O andar eterno é seu. Versículo 7. Vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. Versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros que foi a tua ira? Ou contra o mar que foi o seu furor? Para que andasse montado sobre os cavalos, sobre os teus carros de salvação? Versículo 9. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos, as tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Versículo 10. Os montes se viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou-se as suas mãos ao alto. Versículo 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Versículo 12. Com indignação marchaste pela terra. Ó, isso me parece alguma coisa, hein? Está me lembrando alguma coisa. Versículo 12. Com indignação marchaste sobre a terra. Com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Tá te lembrando alguma coisa isso aqui? Glória a Deus. Vou tomar aqui, versículo 13, né? Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Versículo 14. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos teus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Versículo 15. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Fará os meus pés como os das servas, ou os das costas, né? E me fará andar em lugares altos. Gente, eu li esse texto, parece que eu viajei e eu vi esse cenário que estamos vivendo hoje aqui. Deus permitiu tudo isso acontecendo para que pudéssemos nos achegar a Ele. Mas mesmo que estejamos em quarentena, mesmo que tenha fila para entrar no mercado, mesmo que tenhamos o dinheiro e não possamos comprar, mesmo que alguns fiquem doentes, mesmo que falte animal no campo, mesmo que falte o fruto, que falta é essa? Se aquela pessoa que colhe, ela ficar doente, quem é que vai colher? Vai haver falta, sim ou não? Houve um tempo em São Paulo que teve que jogar fora a fruta, os legumes. Por quê? Com essa quarentena aí, os caminhoneiros não podiam levavam o alimento, mas não podiam receber porque estavam fechados, então muita coisa estragou. Então, faltou alimento. Mesmo em essa discussão, mesmo essa pandemia, nós temos que nos alegrar ao Senhor. E nesse TSD aqui, Abacuque, ele questionou a Deus, e no TSD ele entendeu por que Deus estava fazendo tudo. Nessa pandemia é um tempo para você estar orando e entender por que tudo isso está acontecendo. Se eu falar
Se ele disser, se o governo falar, você não vai entender. Vai para o teu quarto, fecha a porta, ora, clama ao Senhor, que Ele fará você entender. Amém? E aqui encerramos mais um estudo sobre o TSD. Espero que tenha abençoado a sua vida. Espero que Deus tenha falado no seu coração, tá bom? Que Deus ele possa ir nesse domingo abençoar o seu dia e que você possa ter um dia de bênção. Pastor Davi, suas considerações finais desse estudo. Queridos, como o pastor Flávio falou, que Deus abençoe vocês. Esperamos que vocês tenham sido edificados com esse estudo. Esperamos que todas as suas dúvidas, de repente, que você tinha de como fazer ou o que era, estejam esclarecidas. E aproveita esse momento, porque Deus não está nos proporcionando um momento de TSD diário e com qualidade nessa quarentena. Aproveita isso. E para lembrar que se você estiver orando com uma outra pessoa, não é TSD. Tudo bem? Se você for orar com a sua família, com seu filho, não é TSD. O TSD é o quê? Tempo sozinho com Deus. Então o TSD é o tempo a sós com Deus. Deus abençoe você. Aproveite e liga para mim lá, por favor. Deus abençoe você. Tenha um domingo abençoado. Até a próxima. Mais tarde temos culto 8 horas. Deus abençoe. Fica na paz.